E eu vou abrir o jornal aqui hoje, começando, né, com uma entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios, né, com o nosso colunista e ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que também é secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo. Muito bem-vindo. Obrigada por sua presença aqui com a gente hoje, ao vivo, ministro. Obrigado, Simone. Um abraço e alegria de estar com vocês aqui em Brasília. Nossa. O senhor participou, então, da 25ª edição aí da Marcha dos Prefeitos, né? Evento que ocorreu aqui em Brasília e segue até amanhã, não é? Como é que o senhor avalia esse encontro? Que a gente sabe, né? Muitos assuntos na pauta, desde renegociação de dívidas previdenciárias, não é? Manter ou não até o fim deste ano ali que está reduzida da contribuição previdenciária de 8%. Também, ano de eleições e desastres ambientais, uma pauta grande, como eu falei. Como é que o senhor avalia a sua participação lá, que o senhor for falar também em relação às mudanças climáticas e os municípios? E os municípios, né? Bem, o que eu vejo é que as mudanças climáticas é como se fosse uma panaceia para explicar todos os problemas da humanidade. É como aquele consenso de Washington na década de 90. Tudo se explica por uma tese. Eu acho que nós precisamos valorizar a agenda do clima, as mudanças climáticas, mas nós temos no mundo uma situação de desigualdade muito grande. Mudanças climáticas e preocupação com o meio ambiente tem que vir acompanhada do direito ao desenvolvimento. O mundo é um mundo muito desigual, o nosso país é um país muito desigual. Nós temos o caso da nossa Amazônia, onde estão os municípios com o menor IDH do Brasil, a população com os piores indicadores sociais, as maiores taxas de mortalidade infantil, de analfabetismo, de doenças infecciosas, os piores índices de saneamento básico, de água tratada, de luz elétrica, na região mais rica do mundo, onde está a maior fronteira mineral do mundo, a maior reserva de biodiversidade do mundo, a maior reserva de água doce do mundo, a maior fronteira da agropecuária do mundo. Tudo isso nós temos na Amazônia. Então, não pode haver a convivência da riqueza que existe na Amazônia com a imensa pobreza da sua população, principalmente das populações indígenas. Então, o que eu discuti lá nessa mesa sobre as mudanças climáticas é que precisa haver a combinação da proteção do meio ambiente com o direito ao desenvolvimento e que o direito ao desenvolvimento ajuda a proteger o meio ambiente. Todos caminhando numa mesma sincronia, não é? Exatamente, porque você tem que conceder à autoridade pública os instrumentos para proteger o meio ambiente, com obras, com iniciativas, mas ao mesmo tempo proteger o direito ao desenvolvimento, porque no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, se você tivesse mais obras de infraestrutura, mais obras de proteção, de contenção, como tem na Europa, onde tem problemas de risco mais graves do que os que temos no Brasil e no Rio Grande do Sul. E por que é que na Europa não acontece uma tragédia parecida com aquela? Porque há obras de prevenção que nós, infelizmente, não tivemos. Aproveitando, a Confederação Nacional dos Municípios apontou desafios, né, nesse enfrentamento aí às mudanças climáticas. Apontou também que apenas 2 a cada 10 municípios se dizem, então, aptos a enfrentar eventos climáticos extremos. Não é? É difícil a gente falar desse número, né? Que de 2 a cada 10 municípios se dizem aptos a enfrentar os eventos climáticos, ou seja, precisa de uma prevenção o quanto antes, né? Mas a gente vê também, em relação ao orçamento, o que foi dedicado à prevenção, né? aos eventos climáticos, né, o ministro? Nós tivemos, Simone, 2 fatores que ajudam a explicar o que nós temos de catástrofe, não só no Rio Grande do Sul, mas em outras cidades brasileiras. O primeiro é a ausência do planejamento. Quem planeja é o Estado, são instituições que têm sentido de permanência e que não olham apenas o mundo como um mercado. Então, o Estado deixou de planejar no Brasil. Segundo, recursos para a área de infraestrutura. Você toma um país como a Holanda. A Holanda é um país construído quase que dentro do mar, com diques que avançaram com áreas para ocupação agrícola e urbana no mar. E por que é que na Holanda você não ouve falar de inundações catastróficas como acontece em outros lugares do mundo? Porque ao lado desses diques que fizeram com que a Holanda tivesse um pedaço do seu território tomado do mar,
você teve também as obras de prevenção e de infraestrutura, como você tem na Suíça, que também é uma região muito montanhosa, com cidades quase que dependuradas em penhascos. E por que é que aquilo não desaba? Por que é que não tem o fenômeno das terras que empurram as cidades e as moradias? Porque fizeram obra de infraestrutura. O que precisa no Brasil é o planejamento e, ao lado do planejamento, recursos para obras de prevenção e de infraestrutura que os nossos municípios não têm. Tá certo. Ministro, vamos também aproveitar essa presença aqui, porque a gente sabe que o senhor está lançando um livro aqui em Brasília, Amazônia, Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Fala um pouco mais aí do lançamento, que vai ser hoje, viu, gente? Daqui a pouco eu passo o serviço para vocês. Simone, esse livro, na verdade, tem uma longa história de interesse que eu tenho pelo tema da Amazônia, desde quando era estudante, depois como deputado, presidente da Câmara. Em todos os ministérios eu me voltei para a Amazônia, na Defesa, na Ciência e Tecnologia, no Ministério do Esporte, no Ministério da Coordenação Política, eu tive a Amazônia como uma preocupação. E no ano passado eu passei 4 meses na Amazônia. Fiquei ali na cidade de Altamira, visitei a Amazônia inteira, recolhendo informações e pesquisando para fazer esse livro, com 3 objetivos. Primeiro, demonstrar que a Amazônia, de fato, sempre foi alvo da cobiça internacional. Ou seja, o mundo, na época dos impérios coloniais, não só o português, o espanhol, o holandês, o inglês, o francês, todos tinham como ambição ocupar o vale do rio Amazonas pelas suas riquezas, pelas suas promessas. Segundo, a Amazônia como a região mais rica do planeta, a maior reserva de água doce, a maior reserva de biodiversidade, a maior reserva mineral do mundo, uma promessa de riqueza para o Brasil. Terceiro, demonstrar a Amazônia como um ambiente de muita desigualdade, ou seja, o Brasil é mais pobre na Amazônia. E dentro do Brasil mais pobre da Amazônia, a população indígena, o município que tem o maior índice de analfabetismo do Brasil é o município da Amazônia que tem o maior índice de população indígena. Então você precisa mudar esse perfil da Amazônia, fazendo com que a Amazônia, em primeiro lugar, tenha a absoluta soberania do Brasil, tenha o direito ao desenvolvimento, proteja as populações indígenas, integrando ao país as populações indígenas com educação de boa qualidade, saneamento, infraestrutura, saúde, água tratada. Terceiro, protegendo o meio ambiente, a natureza, com um inventário. Isso tudo é possível de se fazer e é o tema do meu livro, que está publicado em 4 idiomas. A editora fez uma edição em português, francês, inglês e espanhol, dado que a Amazônia é um tema hoje internacional. Verdade, então vamos ao serviço aqui que eu prometi para vocês, ó, vocês de quem está acompanhando a gente aqui de Brasília, lançamento, então, nesta quarta-feira, então, na Livraria da Vila, que fica no Shopping Iguatemi, no Lago Norte, então, das 18 horas às 20 horas. Saindo daqui, então, o ministro vai direto para lá, né? Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Foi um prazer tê-lo aqui para essa conversa, viu? Obrigado. Obrigada e até uma próxima. Até logo. Obrigada, querido. Boa tarde.